A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu desde já pedi desculpa, porque eu estou um pouquinho gripado, mas nada vai impedir do Deus maravilhoso me usar nessa noite para poder falar a palavra dele. Amém? Irmãos, essa palavra veio a mim já muitos meses, talvez anos. Não consigo precisar a data, mas é uma palavra que veio e marcou muito a minha trajetória com Cristo. Eu me lembro das poucas reuniões que eu participei de oração com os irmãos, com os homens. Sei da dificuldade do ministério, pelo tempo, pelos compromissos que nós temos. Mas teve um dia especial que eu fiquei aguardando o início da oração. Era 6 da manhã lá no Brasil. E eu abri a Bíblia no celular mesmo, ali pro lado de fora, um dia mais frio. Eu comecei a ler e essa palavra veio e me cortou. E eu guardei, falei, um dia ainda eu vou usar essa palavra. E quando o pastor me mandou o convite, eu falei, opa, vou usar essa daqui, vai ser muito legal. Mesmo porque nós estamos partilhando de um tempo agora, os pastores vêm falando conosco dia a dia sobre discipulado. E eu precisei entender um pouco isso, para poder também me centrar sobre as coisas daquilo que Deus deveria fazer na minha vida e como eu deveria ser com Deus. Porque somente no discipulado é que alinha as coisas. E eu vivendo esse momento de discipulado lá atrás, essa palavra veio a mim e ela fechou o circuito, aquilo que precisava ser entendido definitivamente na minha vida. E dali para frente eu comecei a entender quão grande era o Deus que eu servia e o quanto eu precisava. Oh, meu querido, muito obrigado. Eu também estou nesse ministério aqui, glória a Deus. Eu acho que aqui na igreja estou nos 4 ministérios, glória a Deus. Glória a Deus. E sem demorar muito, porque eu sei que tem tempo. Eu sei que os irmãos, 00:30 é pouco, mas não vou querer ir até lá. Queria que os irmãos, com muita sabedoria, abram a Bíblia, a palavra sagrada do Senhor, em 1 Reis 18. Pode ser no celular, pode ficar à vontade. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. Isso, irmã, trava esse tempo aí, não deixa ele rolar, não. Aleluia. Ah, meu Deus, ela soltou. Amém. Vamos lá. Olha, nós vamos ler muito. Mesmo porque eu gosto de falar muito, mas eu vou me atentar e ficar mais pelo texto. Amém? 1 Reis 18, versículo 1. Diz assim: Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou a Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será mais preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor Elias, Elias está aqui. Agora corta aqui, irmão. Nós vamos lá no versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quero frisar agora esse trecho. Quando viu Elias, disse-lhe:
é você mesmo, perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e sua família e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Ele dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Vou repetir. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, este é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Olha. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparam-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome de seu Deus, mas não acendam fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado, e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez está dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando até em transe, até a hora do sacrifício. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo de descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto. Lenha, novilho e água. Vai vir fogo. E aí ele falou: faça novamente. E eles derramaram de novo. E ele falou pela 3ª vez: faça de novo. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta que estava em volta. E agora, o desfecho disso tudo. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu é Deus em Israel. Que hoje fique entendido que Tu és rei de Portugal. E que eu sou teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que faz o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como esse texto já é uma pregação. Quantas vezes eu li esse texto, mas eu nunca tinha profundidade desse texto. Porque ler a Bíblia, irmãos, é quase que uma obrigação do cristão. Mas se apaixonar por ela, fazer dela um princípio de vida, precisa de um pouco mais de determinação. Eu me lembro, irmãos, que nesse momento, quando eu li essa palavra, eu comecei a fazer uma retrospectiva sobre a minha vida cristã. E eu alguns textos começaram a vir na minha mente, complementando, falando: olha, você está olhando o cisco, né? E a trave que está no teu olho? E aí, quantas vezes você jejua? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você se consagra? Quantas vezes você me busca? Quantas vezes você clama a mim? Quantas vezes você pede para mim? E eu falei: meu Deus, como eu sou relaxado contigo. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Irmãos, eu estou muito tranquilo de falar isso hoje. Eu sou novo aqui, então eu não tenho intimidade com ninguém. Convivo com os irmãos, mas nunca partilhei de nenhum momento na casa de vocês. Não conheço vocês. Essa palavra foi primeiro para mim. Amém? Então não estou direcionando nada. Você faz uma retrospectiva da sua vida com Deus. Simplesmente. Hoje eu vivo algo diferente. Porque eu precisei ter essa transformação. Essa ponderação, esse texto veio para mim, essa palavra veio e me cortou. E eu precisava, irmãos, avançar. Eu precisava falar: Senhor, pelo amor de Deus, eu estou mergulhado num poço que eu não consigo mais, fazer algo diferente por Ti. E nesse mesmo poço eu entendi que para baixo eu não conseguia ir mais. Eu precisava olhar para cima. E eu comecei a subir. E eu comecei a ver a provisão de Deus na minha vida. Irmãos, eu era um crente que falava palavrão. Onde já se viu isso, irmãos? Não é nada. Irmãos. Mas eu chorei. Quando eu caí em si. Falei: Senhor, eu choro aos seus pés porque eu preciso melhorar. Eu sou fraco. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu lembro, irmãos, que eu orei tanto naquele dia. Eu pedi tanto a Deus. Falei: Senhor, isso é um pecado muito, muito violento. Porque em cima disso as pessoas não vão te ver em mim. Como eu sou cobrado por isso. Naquele mesmo dia, Deus começou a transformar a minha vida. Me tirando de situações e de desejos que eu sentia, fruto do entretenimento e do meu trabalho, completamente desregulado. Eu lembro que eu cheguei para o meu pastor e falei: me ajuda, cara, me ajuda. E ele foi muito sábio, é um homem muito sábio. Falou: meu irmão, se consagre, busque na sua simplicidade, na intimidade com o Senhor e vá. Não existe uma fórmula. O jeito é adorar. Vá e adore. Ore, começa orando, começa depois consagrando um tempo ao Senhor. Vai quebrando alguns paradigmas da sua vida. Vai olhando aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se está feliz no teu coração, irmão, ora. Deus vai revelar. Deus vai transformar. Deus vai pegar e falar assim: não vai por esse caminho. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor somente depois disso. Quantos anos na igreja, irmãos? Quanto Deus poderia estar me usando? Quantas vezes? Na minha casa não era exemplo. No meu trabalho não era exemplo. Era muito amigo, muito educado. Partilhava de algumas coisas.
Cara, quantas vezes eu pregava para o povo na rua? Pessoal que estava dormindo na rua, pessoal que eu entregava marmita, pessoal que passava na minha empresa, às vezes para pedir um dinheiro, para eu ajudar eles em alguma outra coisa, pessoal que catava latinha, ferro velho, pessoal que vendia bala. Eu falei, meu Deus, mas isso não pode ser tudo. Eu preciso de mais. Porque chegava no tete a tete, irmãos. Na hora que eu devia chegar e falar assim, não, agora vai ser uma palavra, que o Espírito vai chegar, vir, vai rachar esse cara no meio, e ele vai se converter de seus maus caminhos, e ele vai começar a adorar o Senhor, mas as coisas não fluíam. Eu falei, tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa que, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E eu comecei simples, orando, focado, direcionado. E depois eu passei a consagrar um dia meu na semana para o Senhor, exclusivamente para Ele, na minha simplicidade, às vezes sem saber de fato como é que eu deveria fazer aquilo, se haveria uma honraria, se deveria ser feito alguma coisa, se eu precisava, sei lá. Meu Deus, vai ministrando no meu coração e vai recebendo aquilo que é um sacrifício hoje para mim. Entenda, Senhor, o Senhor sonda o meu coração. Então vai despertando isso em mim. E eu comecei a aprofundar na palavra. Comecei a ler um pouco mais. E ler um pouco mais. E aí eu comecei a ajudar um pouco mais nos ministérios. Eu comecei a perceber um pouco mais que quando apertava um pouco mais no ministério, eu sabia que era Deus tentando ajustar alguma coisa em mim. Eu já não via, irmãos, como alguns irmãos vê, é a ação de Satanás querendo tirar o foco. Não, eu falava, é o Deus. Porque se eu sirvo Deus, Satanás não tem parte comigo. Não tem. Espera aí, está difícil? Deus, o que é que tu quer comigo? Eis-me aqui, Senhor, na minha simplicidade de servo. Usa a minha vida. E eu comecei a me podar também. Irmãos, é difícil. Ainda existem áreas na minha vida que eu preciso ser transformado. Vai ser uma constante nas nossas vidas isso. Até a volta de Jesus. Irmãos, eu tinha dúvidas sobre a volta de Jesus. Será que ele vai voltar mesmo? Hoje a minha percepção, olhando para o mundo, com um filtro maior, graças a esses meus pedidos e oração, olhando para o lado, falei, Senhor, tu está chegando. Está chegando. Algumas experiências que eu comecei a ter, irmãos, que começaram a ficar marcantes na minha vida. Desejos que eu tinha antes e que hoje, irmãos, graças a Deus, é uma coisa do passado. Eu comecei a focar no futuro. Se ontem eu errei, hoje eu não vou errar mais. Irmãos, nós somos provados todos os dias. Todos os dias. Aqui, voltando ao texto, irmãos, algumas coisas me trouxeram a reflexão, aprofundar um pouco mais para vocês, para não ficar um negócio de um texto introdutório. Elias veio ao povo separado do Senhor, como um profeta, uma autoridade, em nome do Senhor, para fazer algo mirabolante, que somente Deus poderia fazer, que é cair um fogo dos céus, irmãos, é um fogo dos céus, para acender de novo o altar do holocausto. Não poderia ser por mãos humanas. O povo foi se deixando levar. Olha a fonte de entretenimento que nós temos hoje. A gente vai deixando levar. Vai deixando levar. Vai deixando levar. Vai precisar de quantas bolas de fogo para vir dos céus, para reparar o povo que foi separado. Eu creio que eu fui separado. Eu anseio no dia que Deus vai falar assim, vai lá e cura aquele paralítico. Eu anseio pelo dia que Deus vai falar assim, vai lá, com ousadia, e faz aquele cego enxergar, em meu nome.
Eu ouço, irmãos, vai acontecer conosco, irmãos. O que é que o povo de Deus está aguardando? Para isso, irmãos, nós precisamos ter convicção daquilo que vai acontecer. Elias foi a pedido de Deus, mas ele não falou o que de fato exatamente ia acontecer. E olha o que Deus fez naquele dia. Ele não fez só para destruir aquele reino pagão, só para falar, olha, vocês estão no caminho errado. Ele foi de novo para consertar aqueles que eram separados de Deus e que viviam conforme os Balaíns. Esse povo assassinava crianças, entrava em transe para adorar um Deus que foi inventado por homens, instruídos, vivenciados por uma conspiração de Satanás. Ontem foi muito legal aqui. Eu participei de um talk com os jovens. Fui chamado aí pela liderança para participar. E eu tenho trabalhado recentemente agora com os juniores. Tenho aprendido mais com as crianças do que eu tenho passado algo para eles. Eu sei que eles aprendem. Eles são muito inteligentes. E cada dia mais eles têm se envolvido mais. Isso tem sido gratificante para mim e para a Graça. Mas ontem veio cada pergunta que eu falei, Senhor, mas a principal foi o tema. Eu falei, esses jovens foram muito usados. Porque eu, próximo dos meus 40 anos, precisei alinhar, saber como era ser filho de Deus. Um filho honroso de Deus. O tema era esse. Paternidade. Eu precisei, ontem, abrir o meu coração também para poder responder algo para os jovens. E hoje, eu falei, meu Deus, eu tinha era um outro ensejo, era uma outra curva, de um outro negócio que Deus vinha já ministrando no meu coração, de tanto que essa palavra falou sobre a minha vida. Mas ontem e hoje, daquilo que eu já vivi, falei, opa, peraí, então tá bom, Senhor, vou canalizar isso aqui, vou. Irmãos, é muito sério o que nós estamos vivendo. Não deixe, irmãos, que o tempo passe. Não deixe que vocês deixem de ser usados por Deus. Ontem uma das perguntas foi, como é que eu posso amar o meu pai se ele só me bate? E aí, o irmão abençoado falou, quem vai responder é o pai, o Bruno. Eu falei, meu Deus, porque é 5 minutos, irmãos. Como é que tu resolve uma vida em 5 minutos? Eu já comecei falando, irmão, jejum e oração. Mudou a minha vida, vai mudar do seu pai. Outra, filhos de Deus. Vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Quem teve aqui pai, exemplo? O Vitor ontem falou, né, Vitor? Vitor falou, tem um exemplo de pai. Eu também tive um exemplo de pai. Mas nada se compara a Deus. A gente às vezes entra na presença de Deus com paradigmas, com limitações dessa vida. A gente não tem noção da grandeza de Deus. Deus envia fogo, irmãos. Deus conduz as vidas. Deus transforma. Ele faz o sol retroceder. Ele manda a chuva onde era só a sequidão. Imagina, irmãos, o que ele pode fazer na vida nossa aqui. Eu me lembro quando eu recebi a autoridade de Deus para vir para cá. Ainda com muito medo. A minha esposa sedenta. Não, nós vamos. Falei, calma. Vamos orar. Nós vamos. Falei, Graça, calma. Não, sempre foi assim. A gente sempre quis ir para fora. A gente sempre teve uma oportunidade. Nunca nós falamos, Graça, nós vamos jejuar, nós vamos orar e depois nós vamos falar com o nosso pastor. Aí, oramos, jejuamos, vamos falar com o pastor. Oi, pastor. Irmãos, vamos orar e jejuar.
Aleluia! Então vai. Eu sei que doeu no coração dele, porque doeu no meu, eu chorei muito. Eu estava muito bem lá. Mas Deus falou, cara, tu vai ter que ir lá. Eu achei tão incrível. E minha esposa é prova disso. Teve um dia que eu estava muito confuso com a minha vinda para cá. Era, meu Deus, a minha esposa já vendo passagem, fazendo as coisas. Meu Deus, ela fazia tanta conta, meu Deus do céu. Fazendo lista das coisas que tinha em casa para vender. Amém. Deixa ela aí na empolgação. Deus, confirma no meu coração, Senhor, pelo amor de Deus. E aí, um irmão me chamou lá fora. É uma pessoa que eu amo muito. É um irmão incrível. Ele falou, cara, olha, é o seguinte. Eu sonhei com você. Eu preciso te contar esse sonho. Irmãos, eu nunca fui muito disso. Mas, como ele era um cara que eu conhecia, eu falei, vai, irmão. Quando ele contou, ainda vai ter esse tempo. Eu já ainda tenho 10 minutos. Não, quase isso. Eu falei, cara, então agora eu vou contar o meu sonho. E era muito parecido com o dele. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi o meu sonho. Eu falei, meu Deus, eu fui morar justamente no lugar que eu vi. Era tudo fechado, não existia possibilidade daquele lugar. O próprio dono da casa falou assim, olha, aqui não tem jeito, eu já aluguei. Eu falei, nossa, cara, não é possível. A minha esposa olhou para a casa e falou assim, em nome de Jesus, vai ser a casa que nós vamos morar. 2 semanas, eu acho. O cara liga, a casa está disponível, vocês vão querer alugar? Eu falei, meu Deus, é tu, Senhor. Então eu creio, irmãos, eu creio. Se Ele mudou a minha vida, vai mudar de vocês. Esse encontro de domingo não é em vão. Não é apenas algo passageiro para preencher um tempo na semana. Nós temos princípios. Deus quer nos usar. Deus quer revelar os teus planos. Nada é em vão. Tudo tem um propósito. Nós temos um chamado. Existem muitos crentes, irmãos, que confundem propósito com chamado. Propósito são dons que Deus vai revelando sobre a sua vida para você realizar aquilo que você foi chamado. Aliás, nós todos fomos chamados para o ID. É muito claro isso. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem gente que tem dom para profetizar. Tem gente que tem dom para pregar. Tem gente que tem dom para chegar na vida da pessoa e falar assim, olha, Deus pediu para eu te falar isso. Amém. Revelações, né? Eu concordo com tudo isso, irmãos. Mas se tu ficar somente aqui, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Posições em Deus. Que eu preciso que você hoje passe a acreditar. Não pode perder mais nenhum minuto. Nós não sabemos quando é que Jesus volta. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Meu Deus, esse tempo passa rápido demais. Aleluia. Então o povo, voltando ao texto. O povo, irmão, chegou perto de Elias. Eles reconheciam a autoridade de Elias. Eles sabiam quem era Elias. Era um profeta, porque naquele tempo, irmãos, Deus enviava muitos profetas, enviou por vários anos profetas, para ir alinhando o povo conforme os teus mandamentos, conforme a tua palavra, as diretrizes que eles tinham. Mas esse povo se desviava. Havia entretenimentos no meio do caminho que fazia com que eles iam deixando as coisas de Deus para trás. Irmãos, existe em nós uma essência de adoração, na nossa concepção de vida. Quando nós nascemos, nós já nascemos com esse DNA de essência de adoração. Mas existem pessoas que ainda não conheceram a palavra.
a ponto de revelar essa essência. Estão lá, adormecidos. Você pode falar para ele do amor de Deus, mas eles estão lá. Que foi ontem uma das perguntas. Eu tento falar com as pessoas, mas eles não conseguem entender o amor de Deus como pai. As crianças me perguntam sobre isso. Tio, como é que é isso? Eu respondi para elas. Ontem eu falei, hoje vou falar de novo. Glória a Deus. Vai falando, Deus. Vai me soprando aí. É como se você, irmão, me visse triste. Isso na concepção da criança, tá? Entenda que foi uma linguagem para a criança. É como se você me visse triste e fizesse um desenho para me alegrar. Bem colorido. Lindo, lindo, lindo. Aí você vem como criança e fala assim, olha tio, tá aqui, eu fiz esse desenho para você. Eu recebi uns desenhos essa semana. Me inspirei nisso também. E aí você olha para essa criança e fala assim, nossa, obrigado. E a criança está aqui. Mas fui eu que entreguei para o tio. Não foi ele. É como se você adorasse, você falasse que adora a Deus, mas está servindo outra coisa. Como é que essa pessoa faz algo assim? Deus não tem essa condição, irmãos. Quanto Deus tem revelado sobre a sua vida. Começa a reconhecer o que Deus tem feito na tua vida. Agradeça nas pequenas coisas. Alimento, proteção, casa, por mais simples que seja, irmãos. Eu convivi com pessoas entregando marmita por vários e vários dias. Eu entregava marmita e eu via filhos de pastores, diáconos, professores, médicos, na rua, irmãos, servindo outros deuses, drogas, prostituição, orgulho. Quem serve a Deus não dá brecha para isso. É posicionamento, é ruptura. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero ser reconhecido num exemplo disso. Eu preciso ser parecido com Deus. Eu preciso ser um filho de Deus. Eu preciso que Ele me chame de filho. Ele vai chamar, irmão. Ele está sedento. Qual é o pai, irmão, que olhando o filho chorar, não vai chegar e não vai dar um abraço e falar, meu filho, eu te amo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Independente do teu histórico, independente das suas situações, das dificuldades que você viveu, das provas que você passou, saiba que existe um Deus que Ele não erra, que Ele não te julga por aquilo que você, do jeito que você está, mas Ele já planeja algo daquilo que você será na vida dEle, usado por Ele. Eu tenho certeza, irmãos, quem era eu, irmão, e quem eu ainda sou, diante da grandiosidade de Deus. Quantos irmãos mais capacitados do que eu estão aqui diante de mim? Mas hoje a palavra é minha. É uma honra para mim. Eu tenho isso como honra. Quando eu venho ajudar a Sandra, eu tenho isso como honra. Quando eu venho para a célula dos juniores, eu tenho isso como honra. Agora eu já estou tentando me envolver no som. É honra. Um ministério que eu servi há 3 anos. Conheço nada, irmão, sou palpiteiro. Mas em nome de Jesus eu vou lá ajudar. E é assim, consolidação é honra para mim. É outro que eu estou. E é assim, irmãos. Ai, tempo, vai segurando a onda aí. O povo reconheceu, irmãos, só depois que a bola desceu do céu. Depois que aquele fogo veio e consumiu o holocausto. Algo que foi construído com tanto sangue derramado. Porque, eu não sei se os irmãos sabem, mas o restante da brasa do altar do holocausto era guardado, separado lá no Santo dos Santos, para ser acendido depois no próximo.
Não eram mãos humanas que preparava isso. O sacerdote precisava entrar lá com a cordinha, com o sino, para retirar aquilo lá com incenso, para depois voltar lá, acender de novo, para receber as ofertas. Mais para frente, a gente vê exemplos de profetas que falaram: esse tipo de holocausto aí que vocês estão fazendo já não serve mais para Deus. Ele não aceita mais. Ele não quer mais. Porque vocês estão fazendo de qualquer jeito. Irmãos, hoje é um dia. Não, Siri, não é você. Hoje é um dia, irmãos, que eu quero que vocês tracem um novo plano de vida, em nome de Jesus, para a vida de vocês. Hoje é um dia, um marco histórico para a vida de vocês. Homens e mulheres e crianças que aqui estão. Tem uma junior ali, ó. Ama a sua vida. Eu quero que vocês tenham esse poder dessa palavra também na vida de vocês. Assim como ela me cortou, que hoje seja um dia determinante. Guardem essa data. Coloquem em prática aquilo que eu tenho falado aqui. Irmãos, eu também sou pecador, sou falho, sim. Mas Deus tem transformado dia a dia, constantemente a minha vida. E hoje eu posso testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Nós abrimos mão de muitas coisas para viver algo que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer. Eu creio, irmãos. É uma alegria muito grande poder hoje falar: Senhor, como eu sou grato a Ti. Como o Senhor tem mudado a minha vida, a minha trajetória, Senhor. Aqueles orgulhos, aquelas coisas, o Senhor foi deixando tudo para trás, foi queimando como palha, foi liberando espaço para poder crescer em Ti. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vidas serão transformadas. Vidas serão direcionadas. Vocês terão tempo para Deus. Vocês se envolverão ainda mais na obra de Deus. Terão tempo. Imagina, irmãos, eu não tinha tempo, mas Deus me deu tempo. Falou: você vai ter tempo, filho. Eu falei: eu não sei como. Eu preciso de dinheiro. E Ele falava: você vai ter tempo. E a simplicidade hoje da minha vida significa muito mais do que quando eu tinha muito dinheiro. Hoje é muito mais vivido o meu tempo. O meu dia é muito mais prazeroso. Meu tempo em família. Meu tempo em trabalho. Aleluia. Vai ser assim também na sua vida, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus. Aqui será um momento onde vidas serão transformadas. Onde o Senhor poderá usar vocês para poder fazer com que o seu reino avance sobre todo Portugal, sobre toda a face da terra. No nome santo de Jesus. Se permita, irmãos. Se permita viver algo maravilhoso da parte de Deus. É o meu desejo nessa noite para vocês. Leia de novo essa passagem. Mais para frente acontecem coisas ainda maiores. Não deixa mais pessoas virem aqui falar. Não perca tempo. Comece hoje uma nova trajetória de vida com Deus. De verdade, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Eu acredito até que nunca foi tão viva essa passagem. Constantemente, milagres têm sido presenciados por vocês. Só basta vocês olharem com um filtro a mais e agradecer aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Eu quero orar pela vida de vocês. Curva a cabeça de vocês. Tenha um tempo com Deus. Reflexione agora sobre tudo aquilo que eu falei. Esse tempo é de vocês e Deus. Eu vou respeitar esse tempo.
Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora a tua atenção sobre a vida desses meus irmãos e sobre a minha vida também. Existe, Senhor, trajetórias, existe, Senhor, situações, cenas, contratempos, algemas, Pai, que muitas vezes nós trocamos o foco. Muitas vezes, Pai, nós deixamos de dar a devida atenção ao Senhor. Não queremos ser ingratos, Pai, de forma alguma. Atenda o nosso clamor, Senhor, que sobe aos céus agora. Diante, Senhor, dessa palavra que veio e me cortou, corta também o coração dos meus irmãos. Faça com que eles possam ter tempo para Ti. Que a vida deles, Pai, possa mudar de direção para Te adorar cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. E eles verão transformações, algo, Senhor, que será ainda mais maravilhoso, Pai. Eles poderão, Senhor, ser olhados e confundidos contigo. Eu creio, Senhor, eu creio que o rosto deles resplandecerão a Tua imagem. Vidas serão transformadas aqui. Lares que hoje estão em trevas terão a Tua alegria, Senhor, a Tua presença. Altares ao Senhor serão edificados nos lares dessas casas, Pai. Eles terão ainda mais, Senhor, sensibilidade para as coisas espirituais, visões. Estarão, Senhor, totalmente atentos ao Teu chamado. Viverão, Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos com total alegria, sem vacilar. É assim que eu oro, Senhor, e Te agradeço nessa noite por confiar em mim, Senhor, a Tua palavra. E assim, Senhor, eu me despeço nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém.